Olá, hoje é dia da gente falar de empreendedorismo. Meu convidado de hoje, focado em trabalho, gestão e resultados, filho do seu Antônio e da dona Rosina, natural de Bento Gonçalves, é bacharel em administração e um grande empreendedor. Comerciante, o marido da Lisete foi o primeiro franqueado da rede Portobello Shop do Brasil, inaugurando este modelo de negócio junto à empresa. Atualmente representa as marcas Portinari, Deca, Ceusa e Portobello. Pai da Georgia, gosta de ler, sempre que pode está acompanhando os jogos do seu time do coração, o Grêmio Futebol Porto Alegrense, e quer deixar um legado em gestão empresarial. Hoje teremos uma conversa de peso com Natalino Conti. Seja muito bem-vindo, Natalino, para essa conversa de peso. Obrigado, muito obrigado. Fazia tempo que eu queria essa entrevista contigo aí. Bom demais te ter aqui, seja muito bem-vindo e poder contar um pedacinho da tua história, mas sobretudo compartilhar com o nosso telespectador o teu negócio, o teu modelo de gestão, a forma como tu enxerga empreendedorismo, a sustentabilidade do teu negócio e os melhores passos para essas coisas deem certo. Não é uma matemática exatamente perfeita, né? Uma ciência exata, porque envolve gente, mas tem muito de ciência exata aí também, né? Com certeza. Empreendedorismo é uma coisa que fascina muita gente. Muita gente também foge do empreendedorismo, porque o empreendedorismo traz junto consigo, você tem que fazer coisas, você tem que assumir o papel, você tem que fazer as coisas, independendo da situação que você está, início, meio e fim, e muitas vezes só. O empreendedor, muitas vezes ele está só. Na condição de bacharel de administração, lá na universidade aprendi algumas coisas, dizendo faça isso, faça aquilo. Nos MBA que fiz também aprendi alguma coisa, mas tudo isso é teoria. O empreendedorismo, na verdade, na minha visão, você tem que olhar para dentro de si e siga o que você está desenhando. Então é muito feeling. E a partir do momento que você deu iniciativa, você não tem volta. Você começa a entrar no mercado, você começa a desenhar o quadro, e isso é fascinante. E nós precisamos, nesse país, no momento que a gente vive, que a gente fala tanto em dificuldades do A, do B, uma grande dose de empreendedorismo. Rodrigo, às vezes eu fico um pouco frustrado quando eu converso com jovens e vejo eles muito bem informados, estudando nas melhores universidades, se formando. E lá no meio da conversa eles me dizem que o legal mesmo é trabalhar num emprego onde a situação esteja resolvida, do tipo assim, funcionalismo público. São escolhas, quanto às escolhas, que bom que a gente pode fazer escolher entre o A e o B. Mas eu lamento porque esse modelo não existe mais. Não existe não, existe sim, mas está aí. Hoje, parte do Estado tendo dificuldade de pagar porque... Está fadado a ser diferente, a acabar. Vai ter que ter algo diferente. Por quê? Porque o modelo não é esse. O modelo que eu acredito é aquele que tem um alicerce no trabalho. Muito trabalho, trabalhar, fazer gestão, fazer pequenas coisas do início, meio e fim e fazer bem feito. Brinco na empresa, quando eu digo na empresa, digo assim, pessoal, existem coisas aqui na empresa que cada um faz e é difícil você saber o que está fazendo. Falava contigo há pouco sobre 2 modelos de contratos que todas as empresas têm. Um modelo de contrato é formal, o outro é informal. O modelo formal, qualquer juiz pode dar o veredito. O informal é informal. Exemplo, vou entregar essa mercadoria amanhã às 2h da tarde. Está escrito? Não. Então, esse contrato de informal tem que ter o mesmo peso, a mesma validade do formal. E uma das coisas que eu brinco com eles, nós temos lá caixas vazias. Não vai me chamar de louco por causa disso, tá? As caixas vazias que a gente recebe mercadoria, a gente empilha, porque depois, quando entrega para o cliente, talvez a gente precise delas para entregar essa mercadoria.
Então eu digo o seguinte, que aquilo é visualmente para todo mundo. E aquelas caixas não podem ser jogadas. Elas têm que ser empilhadas milimetricamente, uma em cima da outra. Para quê? Aprender a fazer bem feito. Porque esse pequeno exemplo é visual da equipe. Então a gente brinca, como estão as caixas vazias? Se a gente conseguir empilhar bem caixas vazias que poderiam até ir para o lixo, nós conseguimos fazer valer os dois contratos. Então, empreendedorismo, eu acredito muito, eu sou fã do empreendedorismo, nasci no meio dele, se alguma coisa eu fiz até hoje, veio dessa palavra empreendedorismo. Nasceu em Bento. Que família foi essa que te forjou? Nasci em Bento Gonçalves, no interior de Bento Gonçalves, somos em 8 irmãos. Hoje eu sou um turista na cidade, toda a minha família está lá. Vim por acidente em Novo Hamburgo, na empresa que eu trabalhava, abri uma filial e eu fui escolhido, então, abrir essa filial em Novo Hamburgo e eu me apaixonei por Novo Hamburgo. Desde então, hoje minha filha nasceu em Novo Hamburgo, estou aqui há 34 anos, eu me considero hamburguense. Quando saio da cidade, em outros estados, dos amigos que eu tenho, ou mesmo aqui em Porto Alegre, quando os amigos dizem, e aí, alemão? Eu digo, pô, que legal que você me chama de alemão, porque eu gosto muito da cultura germânica, gosto muito da cultura de fazer as coisas bem feitas, da seriedade como essa cultura leva. Eu me identifiquei desde o primeiro dia e sou fã. Mas o italiano também tem muita cultura do trabalho, né? Se reputa muito isso ao alemão, mas o italiano construiu muito e de uma forma muito perene também, né? Acredito que sejam dois teimosos, né? Eu acho que são. Acho que é um páreo duro ali. Acho que teimoso é quem teima com esses dois aí. Ô, Natalino, tu eras sócio dessa empresa. Eu era sócio da empresa Demac. E estava tudo bem. Tu tinha 35 anos, ganhando dinheiro. Eram quantos sócios? 7. Eram 7 sócios, 18 anos da tua empresa. E aí tu resolveu mudar? Eu acho que tem um momento na sociedade que você é como um filho que você... Qual é o melhor lugar para ter o filho? É ter ele em casa, né? Mais seguro, mais isso, mais aquilo. É mais ou menos como brincar assim, você constrói barcos. O melhor lugar para o barco é no estaleiro. É mais seguro, mas ele não foi feito para isso. Ele foi para velejar, foi para navegar, e quanto mais alta a onda, maior o desafio, mais as coisas vão acontecer. Então, a sociedade, eu acho que tem um pouquinho disso. Tenho sócios, meus sócios hoje são todos ex-funcionários. Vai ter um momento que eles também vão dizer, deixa eu viver a minha vida. Assim como, em determinado momento, o filho sai de casa, deixa eu fazer minha vida. Acredito que empreendedorismo e sociedade seja um pouquinho disso. E aí, tu foi inventar um modelo de negócios. Dentro do setor que eu trabalhava, era um setor que eu conhecia muito bem isso. E aí, naquele pilar do relacionamento com as pessoas, você tem um fornecedor, mas fornecedores são pessoas. Existe uma marca, existem produtos, mas são pessoas. E quando você se relaciona com respeito com essas pessoas, às vezes acontecem coisas que fica difícil dizer para onde você vai. José Carlos era um gestor naquele tempo da Portinari. E tinha uma relação de respeito. Ele era fornecedor da empresa Demac. E ele foi convidado para trabalhar na Porto Belo. E disse, vamos juntos. E aí é que entra o relacionamento, a importância do pilar relacionamento. E esse negócio, vamos juntos. E aí, digo, como? Eu tenho verba limitada e, enfim, vamos começar um negócio. E começamos pequenos, lá no bairro Rondônia, e fizemos as coisas acontecer. Longe do centro da cidade, né? Completamente fora. Há 25 anos atrás era muito mais longe da cidade, né? Muito mais distante, né? Então. E aí começa a história. E quando você, de novo, utilizando o relacionamento, trabalho e respeito, os projetos começam a aparecer. E dentro da Porto Belo existia, assim, o projeto de ter lojas franqueadas. Aí você está no lugar certo, na hora certa, e o cavalo passou encilhado naquele momento. Tu aproveitou, de verdade. E a gente monta e vai fazendo as coisas acontecer. E criaram um modelo de negócios bastante interessante.
Hoje são 160 lojas no país, abriu esse ano nos Estados Unidos, enfim, esse modelo de franquia está dando certo, é um modelo que vai acontecer, não tenho dúvidas em relação a isso, mas também o franqueado, quando você, de novo no empreendedorismo, se um dia você pensar em ser empreendedor, franquia é a melhor forma de você começar. Mas a franquia, vai ter um momento na franquia que você diz o seguinte: opa, aprendi a navegar nesse mar e percebi que eu posso ir sem a proteção divina. Deixa eu fazer tipo Amir Klink. E vai ter um momento que a franquia você sabe fazer, porque de certa forma a franquia é mais ou menos engessado. Você pode fazer tudo aquilo que está escrito. E o mar é enorme, tu quer navegar por todo ele e muito mais longe. Com certeza. Aí, nesse momento, você vai dizer como estão os meus pilares e você começa a navegar, vai surfar numa onda diferente. Que pilares são esses? Tu falou do pilar 4, relacionamento. E são 4. Né? Começa por processos e pessoas. Não por acaso esse é o primeiro. Porque toda empresa que quer crescer e quer continuar no mercado, ela precisa ter algo escrito. Porque nós somos passantes. As empresas também são. Mas quando você analisa empresas com 100 anos, ou mais de 100 anos, tem alguma coisa que perpetuou e com certeza não foram as pessoas. Né? As que têm mais de 100 anos. Ninguém está ali há 120 anos que fundou e continua à frente. E aí, quando você citou uma das empresas, Toyota, por exemplo, como é que você sai de um país para um outro país somente com pessoas? Aí tem que levar um exército. E é impossível, mesmo o exército, sem ter processos, ele estar organizado. Então, processos, pessoas. Pessoas melhoram os processos. Nem sempre os processos são aceitos pelas pessoas. O segundo pilar que eu acredito aí são crenças, né? São crenças tuas, é o teu modelo de negócio, isso é o mais fascinante. E o segundo pilar, para um bom gringo, talvez seja o mais importante de todos. Mas quando a gente fala nisso é porque talvez tenha uma aptidão maior, porque é onde a grande parte das empresas, dos seus empresários, tropeçam. Gestão financeira. Vamos conversar sobre isso na volta do intervalo, hoje numa conversa de peso com esse grande empreendedor Natalino Conte. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o empreendedor, diretor da Mosaico, empresário de outras áreas também, Natalino Conte. Falávamos do que tu enxergas como, para ti, os 4 pilares. Falou para nós de processos e pessoas, e a provocação vem em torno deste. É o mais importante de todos? Pilar número 2, gestão financeira? Se não é o mais importante, é um dos... Não quero que seja... Os 4 pilares são graus de importância. É onde as pessoas mais tropeçam. Mas esse segundo, que é a gestão financeira, é fácil de se perder. O financeiro, quando ele não é bem separado e bem organizado, ele te leva para um outro patamar e aí você perde. Então, a gestão financeira, ela é determinante, sim, para a saúde da empresa. A empresa precisa de algumas coisas. Mas sem a parte financeira, ela estar sempre endividada, às vezes você precisa. Tem um momento na empresa ou na vida pessoal que você precisa contrair um empréstimo. Mas por qual motivo? Sempre quando você contrai alguma conta é porque você tem um projeto. Mas às vezes a gestão financeira passa por isso. Mas o problema é que para alimentar um projeto do ego é difícil. Então ele te leva para um outro patamar. E aí, muitas vezes, as empresas se perdem. Não as empresas, o gestor. Ele se perde porque o dinheiro... CPF, o CNPJ não faz nada, né? É o CPF que resolve. Então, quando você for trabalhar esse lado, você vai perceber, perdi o controle e aí deixa o barco afundar. Então, o segundo pilar, sim, tem um grau de importância muito grande. De novo, são crenças. Não são coisas para ser copiadas. Mas é o teu modelo. Deve ser copiado, pode ser copiado, né? Porque... Tu está aqui compartilhando para a gente para que possa servir para algumas pessoas, né? Estou eu aqui aprendendo com isso aqui.
Sem dúvida. Se você tem uma história para contar depois de 25 anos, alguma coisa te trouxe até aqui. Usando a teoria ou a filosofia do Jim Collins, que diz aonde você está, para onde você vai, com quem você vai, como você vai estar daqui a 100 anos. Você imagina a empresa daqui a 100 anos? Eu fico imaginando, eu digo, sim, eu imagino minha empresa daqui a 100 anos. Infelizmente, eu não. Depois dos 60, mais 100, 160, talvez a ciência invente alguma coisa para nós nesse sentido, mas vamos ser reais, né? Vamos ser realistas, que a gente não. Como você mantém essa empresa? Ela tem que ter processos, ela tem que ter pessoas, mas financeiramente quebrada? Não vai dar. Então, esse modelo... Número 3. Número 3, todo comércio tem seu fornecedor. E se tem, embora você possa ter fornecedores, pode ser, cada um tem sua realidade, vive com o seu número de fornecedores, mas sempre vai ter o fornecedor número 1. Tem empresa que tem centenas e tem empresa que tem uma, ou pouquíssimas, né? Um guarda-chuva maior, por exemplo. Com certeza. Os que têm muitos sempre têm o número 1. Como construir junto com o fornecedor uma relação de respeito? Talvez seja um desafio tão grande quanto fazer os dois anteriores. Porque se o fornecedor ele é teu fornecedor, mas ele apenas te entrega produto, preço, condições de pagamento e algumas vantagens, é um fornecedor. Mas a gente precisa de coisas um pouco maior. Então a gente precisa de uma relação de respeito com o fornecedor. Porque vai ter momentos que às vezes você precisa dele, tanto para alongar prazos, tanto para fazer campanhas. Você precisa que ele seja teu parceiro. Mas como ser parceiro se quando você... Hoje a gente fala muito em parceria, né? Mas é outro tipo de parceria, né? Parceria é lucro no final. É resultado, né? É resultado. Então, esse parceiro estando junto contigo, ele pode te ajudar em várias coisas. Porque, Natalino, na indústria a gente vive um momento da verticalização, né? Ele vai direto ao resultado final, à ponta de gôndola do supermercado, ou ele é o lojista, ou ele faz a venda direta pelo seu site. São dias difíceis nesse sentido da relação, porque ele também precisa ocupar o espaço e às vezes ele tem essa fome, ou o parceiro dele não corresponde também, pode acontecer em alguns momentos. Né? Eu acho que você uma relação de equilíbrio difícil essa, né? Você tocou Um casamento como tu teve 25 anos, por exemplo, Sim. e eu, antes com a Demac na mesma situação, é difícil da gente conseguir enxergar isso. Você tocou num assunto muito importante aí, Rodrigo, que é o seguinte. Você imagina que o comércio, cada um tem sua visão como comércio. Claro. Para mim, eu sou um cara que está construindo uma ponte entre a indústria e o consumidor final. Só que essa indústria também pode construir a ponte sem o meu papel. Dependendo do produto, já é realidade hoje, que é o e-commerce. É cíclico isso, né, na verdade. Né? E é uma forma diferente de comércio. Uma vez que você tem fornecedor ou fornecedores e tem um respeito com eles, ele vai ter que dizer o seguinte, eu preciso viver e nós precisamos viver. Então, como é que a gente vai construir esses caminhos? Aí é o diálogo, é a participação, olhar o mercado e dizer de que alguma coisa tem que ser feita. O e-commerce veio para ficar, não tem jeito, eu não vejo como você bloquear isso. E ele já saiu do país, está no mundo. Aliás, muito pelo contrário, nós é que adotamos esse modelo. E a transformação, o que vai acontecer hoje, até daqui a 2 horas, mais ou menos, podemos prever. Tá? Amanhã é bacana que a gente não sabe o que vai acontecer. Mas, com certeza, o mundo da internet vai estar presente, não só no comércio, não só na indústria, em todas as coisas que a gente possa facilitar. Está aí os bancos querendo, se reinventando também, quem diria, né? E aí tu tens um quarto pilar, que é o relacionamento. Eu posso ter o produto em relação com esse meu parceiro, eu posso ter gestão financeira, posso ter pessoas boas trabalhando comigo. Agora, a fidelidade, a relação, o chegar nas pessoas, o receber as pessoas, é uma arte. Com certeza. Se pergunta qual é a fórmula de criar relacionamento. Tem algumas básicas. Primeiro é o respeito. Segundo,
toda relação comercial passa por contratos. Por isso que eu acredito lá no primeiro, contratos formais e informais. Há um respeito, você disse que ia fazer, vai fazer. Relacionamento saudável é aquele em que duas pessoas ou mais pessoas, uma confia nas outras. E as pessoas começam a acreditar naquele modelo. Deixa comigo que eu resolvo. É mais ou menos como você ir no médico e diz, doutor, tem um probleminha aqui. Como é que você vai resolver? Eu estudei para isso, mas deixa que eu vou tentar resolver. De que forma? Ele tem seus métodos, o comércio tem seus métodos, e fora da parte comercial, nós somos seres sociáveis. Por mais que a internet crie, por mais que as redes sociais criem, por mais coisas que aconteçam, nós precisamos do diálogo com pessoas. Tá bem, mas aí teus concorrentes se doem de inveja de ti, porque tu arrebanhou uma quantidade, uma clientela fiel enorme, gerando grandes ações de relacionamento, estando muito próximos, sobretudo dos influenciadores, dos definidores, né? Decisores, das pessoas que compram em maior quantidade também, não só de quem decide, mas quem paga a conta, que viraram fãs do teu negócio, da tua empresa, de ti, da marca que tu representa, evidentemente, também, né? Não adianta também não ter um bom produto junto, é esse conjunto que tu falas, né? Muito visado também por esse formato e muito copiado depois, né? Bom saber que você está me dizendo isso, que bom saber que há um reconhecimento do trabalho, porque o esforço é diário. Relacionamento é respeito, relacionamento é trabalho, relacionamento é convívio, relacionamento sempre está na linha vermelha, você pode perdê-lo a qualquer momento, mas no momento que você, calma, pergunta assim, qual é o legado que eu vou deixar nesse meu trabalho contigo? O respeito. Se eu falhei, e naquele momento nós somos seres humanos, e às vezes a gente é impetuoso, usa força e vai, mas tem um momento que você para e diz o seguinte, eu falhei, posso me redimir? Deixa eu reconstruir tudo isso. E aí você fortalece o relacionamento. O relacionamento, primeiro com a equipe de trabalho, e depois com as pessoas que você faz o processo, levando a eles naquilo que eu acredito que chama-se paz. O que é que eu vim comprar aqui? Paz. Paz com o quê? Produtos hoje você pode comprar em qualquer lugar, está no teu celular, você pode fazer o que você quiser, o tempo que você quiser, no tamanho do bolso que você tiver. Mas nem sempre isso é paz. Pode ser que ele não venha, pode ser que venha quebrado, pode ser que tenha assistência técnica, pode ser. A partir do momento que diz o seguinte, aonde eu resolvo isso? Aqui, contigo, comigo. Deixa que esse assunto eu resolvo, mas resolve mesmo. E então, com isso, a gente cria um elo de trabalho que é um relacionamento saudável, envolvendo o respeito entre as pessoas. Tudo bem. Há dois seres humanos se relacionando. No meio deles, respeito. No meio deles, trabalho. E respeito ao quê? Aos contratos. Essa tua filosofia te leva a ser um cara muito reconhecido comunitariamente e engajado comunitariamente também, né? Entre várias tarefas que tu executou com muito prazer nos últimos anos, tu estás vice-presidente do segmento, do setor do comércio da ACI, né? Uma atuação dentro da Fundação Semear, a partir da ACI e da comunidade redentora, dentro do projeto Vencer, há mais de 15 anos, incentivando aquela gurizada, dando perspectivas de empregabilidade, de colocação no mercado de trabalho, de desenvolvimento de um ofício, de uma vida, né? Cidadã, realmente. E a Festa do Bem. Esse negócio que tu inventou lá 8 anos atrás. Né? Somos seres sociais. Um dia nós vamos embora. Alguma coisa nós vamos ter que fazer na empresa, alguma coisa nós vamos ter que fazer na família e alguma coisa nós vamos ter que fazer na sociedade. Cada um tem o seu jeito de fazer. Cada um desses projetos busca uma finalidade. Gosto muito da representatividade da ACI, a entidade que nós temos em Novo Hamburgo, que é a questão de representatividade de todas as classes empresariais.
Quando você pergunta, o local ideal para o comerciante? Eu diria que não, o local comerciante é a CDL, mas a representatividade é outra história. Quem pode me representar no A, B, C, do D? O Projeto Vencer, eu sou fã do Projeto Vencer. Por quê? Porque ele ajuda as pessoas a sair daquele momento que ele está vivendo e ingressar na sociedade. Você está construindo um caminho para que essa pessoa que está num momento social vulnerável, e você constrói para que eles possam trabalhar e inserir na sociedade. A festa do bem são até uma coisa engraçada falar da festa do bem, porque tudo isso começou com a festa de uma amiga minha, chamada Claudinha. A Claudinha, ela já me deu alvará para falar sobre isso, tá? Porque eu chamo ela de mãe. A Claudinha, ao completar 40 anos, ela fez uma festa dos 40 anos e foi uma das grandes festas, grande no sentido assim, muito bem organizada. Você vai para um aniversário, você passa a noite toda, e não só eu, mas os convidados também. Um mês depois dessa festa, eu disse: Claudinha, as coisas boas na vida têm que ser repetidas. As ruins a gente passa a régua, esquece que a gente viveu. E ela me disse: o que você quer dizer com isso, Natália? Eu quero dizer que nós precisamos fazer outra festa do aniversário. E ela disse: você está enganado. Mulher não faz 41, faz 39. Ok, aceito a tua ideia, mas vamos para um desafio. Qual é o desafio? Vamos fazer a réplica do teu aniversário, porém, não o teu aniversário, mas ajudando uma entidade e que precisa muito. O Lar São Vicente, o Lar dos Idosos, eu convido a todos a ir lá visitar o Lar São Vicente. Esses 49 velhinhos, se ninguém ajudar, eles não têm outra saída. E são pessoas do bem, são pessoas que têm uma história, mas se a sociedade não colaborar, fica difícil. E aí, como é que nós vamos fazer, Claudinha? Nós vamos fazer uma festa e nós vamos intitular ela de Festa do Bem. E você vai participar, e nós vamos organizar. E nesses 8 anos, nós já entregamos mais... Foi agora a 8ª edição, né? A 8ª edição foi o mês de setembro, nós entregamos 43 mil em valores, mas não só valores. Entregamos carinho para o Lar dos Idosos. Entregamos um sistema fotovoltaico, onde esses 4 mil e poucos reais que eles gastam todos os meses com energia, ao longo de 25 anos, graças a Deus, não precisarão investir esse dinheiro, porque a Festa do Bem entregou esse sistema para o Lar São Vicente. Então, essas coisas fazem bem para a gente. Hoje, o grupo da Festa do Bem são voluntários que trabalham para isso, a gente se organiza, faz as coisas acontecer. É o grupo dos pidões. Mas eu me lembro de como é que era até pouco tempo atrás, de ter que passar o Pires para conseguir pagar a conta da luz do Lar dos Velhinhos. Realmente assim era feito. Eu me lembro que o presidente ou as pessoas associadas que acompanhavam da diretoria, totalmente voluntário todo mundo, né? Pedindo: você pode ajudar com 1.000 aqui, precisa não sei o quê, bababá, porque tem que fechar a conta. Da tua outra empresa, de um outro negócio teu, né? A gente pode falar aqui, não tem problema, né? Vocês doaram o sistema fotovoltaica. Ele chega à autossuficiência do lar? Sim, agora nós estamos instalando o módulo 2. Esse trabalho foi feito pela Festa do Bem. A Festa do Bem, todas pessoas envolvidas. A NC Solar, ela abriu mão de tudo que tinha em margem de contribuição, aliás, muito pelo contrário, deu sua participação. Sim. O mais importante é que os voluntários da Festa do Bem ajudaram. Quando a gente pensa em investimento em torno de 250 mil, nós entregamos isso pronto para o lar. Na fase 2, que está sendo terminada, nós vamos terminar daqui a 30 dias, nós vamos ter autossuficiência e sobrando. Mas aí o problema da sobra, né? A sobra, dependendo, é mais ou menos como você chegar em casa. Eu tenho energia sobrando? Tenho, mas eu tenho o conforto necessário? É bom que a gente fale um pouquinho sobre isso, que os velhinhos hoje têm uma temperatura. O lar, o ideal seria que tivesse a temperatura de quanto? E aí tem consumo maior
de energia, porque você tem que botar equipamentos para isso. Qual é o ideal? Bom, o ideal nós vamos chegar lá na frente. Na nona festa do bem, e você já está convidado, é que a gente trabalha então aquilo que dá conforto para um velhinho que está o dia todo, às vezes, no cadeirante. Não é aquela temperatura que para mim e para ti, que somos meninos ainda. Que no meu caso é 12 graus, por exemplo, é uma boa temperatura. Assim. Ótimo, então nós precisamos de equipamento. Então é um pouquinho disso que a gente precisa trabalhar, não somente aquela questão básica que é a luz, que é o chuveiro, que é isso, mas precisamos esse lado do conforto. Confiante com o nosso Grêmio? É uma grande paixão. Tu foi a Dubai, tu foi à Argentina, deve ir agora, se tudo der certo, há de dar, vai a Santiago. Olha, acho que essa parte da paixão são coisas que a gente, como entra na vida das pessoas, é difícil dizer. Se perguntar, você é gremista por quê? Não sei. Efetivamente não sei. Gosto muito dos colorados. Aliás, eu gosto de torcedor e gosto de vibrar com meus parceiros. A flauta, eu acho que ela é necessária, porque assim a gente mantém os dois times. Mas, assim, apaixonado pelo clube há, sei lá, 60 anos. Adorei conversar contigo. Muito obrigado. Obrigado por compartilhar conosco um pouco da tua história, mas sobretudo da forma como tu enxerga negócios. Valeu, muito obrigado. Hoje, numa conversa de peso, esse grande empreendedor da nossa cidade, de Novo Hamburgo, Natalino Conte. Continua agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.